Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aquahome, aquaponia familiar. Iniciando o vídeo aqui com a imagem das nossas plantinhas aquáticas, iniciando a multiplicação no sistema e do nosso lebiste. Acabei perdendo uma das fêmeas de lebiste aqui no dia seguinte que eu coloquei, estava morta. Ficou apenas um casalzinho, está ali o macho. A fêmea acho que deve estar escondida ali embaixo do aguapé. Acabei de ver ela por ali. Hoje é o 28º dia de ciclagem do nosso sistema. Vamos fazer a medição dos parâmetros novamente. Na última medição, há 4 dias atrás, a amônia já tinha começado a curva descendente, começado a cair. Eu fiz um teste dobrando a quantidade de ração no sistema. Além da quantidade que eu alimentava as tilápias aqui, essas 4, eu colocava uma quantidade dobrada em outra caixa. Nesses 4 dias eu fiz isso para forçar um pouco o aumento da amônia, com o intuito de verificar se essa diminuição da amônia foi em razão do surgimento das bactérias, ou seja, se a gente já tem bastante colônias aí de bactéria no sistema, ou se foi meramente por eu ter diminuído essa quantidade de ração. Inicialmente eu colocava essa quantidade, ou seja, 2 medidas. Como eu notei que as tilápias estavam comendo apenas uma, eu colocava à tarde e elas praticamente não comiam. Então eu comecei a tratar elas apenas de manhã. E até a última medição era assim, apenas uma alimentação por dia. Então, como a amônia começou a regredir, eu resolvi fazer esse teste de dobrar a quantidade de ração novamente, assim como eu fazia anteriormente, para verificar se essa amônia ainda vai ficar num patamar baixo, mais baixo, né? Porque ela chegou a bater aí os 6,5 ppm, ou se ela ia aumentar. Que aí a gente já tem uma ideia. Se ela continuar num parâmetro parecido da última medida, significa que as colônias de bactérias aí já estão instaladas. Na verdade, assim, já tem colônias de bactérias, mas a gente se refere a uma quantidade assim suficiente para consumir a amônia que está sendo produzida no sistema. Caso contrário, se a amônia subiu nesse período, provavelmente essa diminuição que havia acontecido era decorrente da nossa diminuição de ração. Então a gente teria que esperar mais tempo ainda para que as colônias de bactérias aumentem aí suas populações. Voltando aqui com o resultado do teste do pH. Acredito que esse pH está em torno de 7,5. Chegou a ter um pico maior, diminuiu um pouquinho, mas ainda está um pouco alto, o que é normal nesse início de sistema. Nas primeiras medições que eu fiz de pH, eu estranhei o fato dele ter subido desde a medição do pH da água da concessionária, mas isso decorre dos próprios ingredientes que a concessionária utiliza para fazer a potabilidade da água, entre os quais está o cal hidratada. A concessionária coloca na água esse cal hidratada, e o cal, como todo mundo sabe, é um dos elementos que alcaliniza a água. Então, até esses elementos todos decaírem, saírem da água, vai um tempo. Então o fato de a água da concessionária, que em geral está em torno aí de 7, 7,2, aumentar no início do sistema é relativamente natural. Diferente do que eu tinha estranhado até no início. Por causa desses ingredientes que a concessionária coloca para potabilizar a água. E aí depois ele vai decaindo até acidificar um pouco. Mas o nosso aqui ainda está em torno de 7,5. Aqui seria no 7,2. Dá para ver que está um pouquinho mais forte esse azul. Então vamos considerar aí 7,5. Acredito que está um parâmetro adequado para hoje. Olha a surpresa aí, ó. Amônia zerada. Apesar de a gente ter aumentado a ração, além da quantidade que os peixes comem, aí uma alimentação ao dia, eu estava colocando uma segunda medida em outra caixa, e mesmo assim a amônia chegou a 0. A última medida ela estava um pouquinho superior a 1, há 4 dias atrás, e há 9 dias atrás, a outra medição bateu o teto. Eu considerei 6,5, mas pode ter até passado disso. Então, em 9 dias, de 6,5, ela zerou. Sendo que nesses 4 últimos dias eu aumentei a quantidade de ração. Justamente que eu queria ter essa certeza que essa diminuição decorria da presença de um maior número de bactérias, fazendo essa nitrificação. Ou seja, transformando essa amônia em nitrito. E não meramente pela redução da quantidade de ração, que eu também havia feito. Como eu aumentei a quantidade de ração e a amônia continuou diminuindo até zerar, praticamente zero, né?
Dá pra ver que ela tem ainda uma pequena corzinha verde ali, que difere do padrão, mas muito pouquinho. Eu vou colocar no 0,25 só pra gente comparar. Ou aqui no 0,25 dá pra ver que tá mais amarelo. Então não estaria 100% zerada, né? Mas não teria nem em 25, em 0,25 ppm. Seria aí 0,10 talvez. Mais próximo de 0 do que de 0,25. Dá pra considerar praticamente zerada. Aqui novamente em cima do 0, vamos considerar 0,10. Amônia zerada ou quase zerada significa que eu já posso colocar os peixes, o sistema já equilibrou? Ainda não. Olha aqui. Nitrito. Nas alturas. Superior ao padrão máximo aqui, que é 2,8 ppm. Isso aqui é o comportamento natural do ciclo biológico. Primeiramente surge a amônia, as bactérias nitrificantes transformam elas em nitrato. É por isso que zerou a amônia, mas o nitrato está alto. Ou seja, existe um grupo grande de bactérias do grupo aqui Nitrosomonas, fazendo a transformação dessa amônia, mas ainda não suficiente a quantidade de bactérias aqui do grupo Nitrobacter, que vão pegar esse nitrito aqui e transformar em nitrato. Veja que o nitrito aqui está no pico. A gente já venceu uma etapa aqui do ciclo biológico, que seria dar um pico na amônia e zerá-la praticamente. E o nitrito agora é quem está no pico. Hoje eu não vou medir o nitrato. Eu acredito que ele vem aumentando gradativamente, assim como tem acontecido. Então eu vou pular hoje a medição do nitrato. Daqui uns 4 ou 5 dias a gente faz a medição novamente desses parâmetros. E aí sim, nas próximas medições a gente mede o nitrato novamente para verificar, além dos outros parâmetros. Ainda não é a hora de inserir os peixes. A gente vai aguardar esse nitrito chegar próximo a 0, acompanhar também os outros parâmetros. Obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e até o próximo.